Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Expandindo a Consciência. E hoje eu trouxe um especialista em produção artística. Carlos Maia, seja bem-vindo. É um prazer você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos começar se apresentando, Carlos. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da sua bagagem, da sua experiência ou da sua vivência, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais você, Carlos. Bom, primeiramente, Ed, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado pelo espaço. É complicado falar da gente, né? É complicado. É bem complicado, é ruim, estranho. Mas eu sou produtor e diretor artístico, musical, na televisão, de estúdio, né? Tenho as produtoras independentes. Eu gosto de arte, gosto de ser humano, gosto de entender o ser humano como um todo, né? E cuido disso como mentor também, de uma galera. É isso. Eu faço um pouco de cada coisa dentro desse universo aí. Fala um pouquinho, você já participou de algum programa, como que é, ou quais são as suas bagagens nessa área? Eu comecei com o Silvio, né? Minha carreira na televisão começou com o Silvio Santos. Depois eu me estendi, fiz vários outros programas, mas o que eu fiquei mais tempo trabalhando fiz Raul Gil 11 anos, até o último programa dele, que nós gravamos no ano passado. O programa de canto dele, né? Aqueles Famoso que, programa de calouros do de Raul, calouros. né? E os artistas que iam lançaram, né, os seus CDs na época do CD ainda, viu, gente? E os reality shows, as competições, né? Foram 11 anos ininterruptos, de todas as temporadas, todas, infantis, adolescentes, os adultos. Com o Silvio era no quadro Complete a Música. Olha, que legal. O famoso quadro Complete a Música. E passei por algumas emissoras e por trás das câmeras. Depois, à frente dela como cantor, como artista, também comecei no programa do Raul. Legal. Muito novo. Depois, onde eu cantei, eu passei a dirigir e a produzir no mesmo palco, né? Você estava falando das suas influências. Fala um pouquinho das suas influências para a gente entender um pouquinho aí qual que é a sua experiência assim de musical, né? Musical? Isso. Eu estudei, comecei com piano, né, clássico, depois parti para outros estilos dentro do piano e associei a parte do canto, a música negra, né, o canto, a black music, soul, R&B, a gospel music é muito forte na minha vida. Uhum. Eu sou cristão, tudo começou na igreja, na verdade. E daí se expandiu para coros, né, os corais. Tive muitos corais, tanto como coralista, como regente, maestro. A minha influência vem muito do canto negro, né? Antigamente chamado de canto preto ou canto escravo, historicamente falando. Uhum. Essa é a minha maior influência, o canto da igreja. E qual que é a diferença, assim, você consegue identificar, assim, ou pelo menos para as pessoas que não entendem muito o que seria a diferença desse canto negro ou outros cantos, outros estilos, como que seria isso? É legal essa pergunta. É interessante porque as pessoas colocam canto numa mesma sacolinha, né? Sim. Eu tenho cantos, né? O canto é a manifestação artística da voz. Então, eu tenho canto popular, eu tenho o reggae, eu tenho canto africano, eu tenho vários cantos, várias manifestações artísticas. O canto escravo, o canto negro, a black music vem do canto dos escravos, né? Vem do sofrimento. É um canto com características sonoras oriundas de muito sofrimento, de um período horripilante. Obviamente, a gente teria que entrar em história da música, né? Muito bem. Mas essa a origem da black music começa na escravidão, começa nas dores de tudo isso que tudo isso gerou. Interessante. Essa é a história, né, da música, isso, né? Isso vai, com certeza, tendo influências, né, em toda a cultura, enfim, Total. brasileira, em todas as músicas que já são criadas ou estão sendo criadas também, Principalmente né? americano, isso é mais nos Estados Unidos. No Brasil,
Por exemplo, a gente tem a bossa nova, que é uma outra história, né? Já não tem o peso da escravidão, né? E sim da elite, é o contrário. Por isso que a gente tem a bossa nova sempre ambientado em Copacabana, na Garota de Ipanema, Sim, né? sim. É um outro canto. Então é uma outra verdade, que é uma música, aliás, riquíssima, mas é uma outra verdade, é uma outra base, né? Você fez uma pergunta para mim, eu fiquei curioso. O que é o canto, né? Aí eu vou repassar essa pergunta para você. Conte pra gente, o que é o canto? Em off, só Isso. para contextualizar, pessoal, a gente estava batendo um papo aqui em off rapidamente. Eu costumo dizer que muitos profissionais, quando eu abordo e pergunto profissionais de voz, de canto, a pergunta mais simples, né, e óbvia, você dá aula do quê? Eu dou aula de canto. Ok, então, o que é canto? Né? Simples. Não é? É óbvio. As pessoas demoram para responder. Não sabem, na verdade. Olha Não só. conseguem, porque não param para pensar. E eu sinto muito isso hoje em dia, assim. Ou então, assim, eu nunca parei para pensar em coisas simples. Às vezes a gente fica preocupado, sabe, em ser sofisticado e às vezes o básico, o simples, eu não sei. Olha só. Canto nada mais é do que, como eu falei, é a maneira que a minha voz se manifesta artisticamente. Então, eu falo. Mas quando eu coloco melodia, harmonia e ritmo, isso vira música. E quando eu transfiro isso para a minha voz, se torna canto. Assim como a dança é a manifestação artística do corpo, o canto é da voz. Olha que interessante. É bem mais profundo, né? É bem mais profundo. E não existe canto errado. A técnica vocal é uma outra história, né? Que sempre está associado canto e técnica vocal. E são as duas perguntas que geralmente dá uma bugada galera. Tinha mais uma pergunta que você tinha comentado que era... Canto, o que é canto e o que é técnica vocal. Diferença. Né? Depois eu brinquei, aquecimento, que é uma coisa que todo mundo fala, aquecimento. Fala do aquecimento. O que é aquecimento? Né? O que é aquecimento, é isso? Isso, o que é aquecimento? Aquecimento vocal. Aquecimento vocal, porque eu sempre coloco na mesa, porque a palavra aquecimento. O que é aquecer? Aquecer é esquentar. E eu me deparo com situações muito interessantes porque as pessoas às vezes esquecem do que é a palavra aquecer, porque aplicam ao canto. Então, aquecimento, geralmente as pessoas dão um exemplo, é fazer movimentos, né? Isso é um exemplo de um aquecimento. O aquecimento é elevar a temperatura da prega vocal, literalmente. Então, a palavra aquecer é literalmente esquentar. Quando a maioria das pessoas acham que é metafórico isso, é só uma palavra, é uma metáfora, e não é. A 37 graus, a musculatura da minha prega vocal, ela estica, ela alonga, e não vou me alongar aqui também, mas quando nós, rapidamente, para contextualizar, quando eu alongo a musculatura, eu agudizo a voz. Os meus agudos vêm do alongamento da minha mucosa. E é importante essa preparação, né, para esse canto. E daí vem a preparação para eu esquentar a temperatura corporal, levar sangue para cá. E aí eu tenho uma prega vocal flexível para alcançar notas mais agudas. Bem interessante isso. É interessante também que eu já ouvi falar, né, algumas situações que as pessoas possam ter problemas se não aquecer a voz, né? Algumas nódulos, não sei como chamaria isso, né? Calos, pólipos, uns calos, né? Então é muito importante o aquecimento de voz antes de cantar, né? Muitas pessoas não sabem, só saem cantando achando que é simples assim, mas todo tem uma técnica antes para se preparar para o canto, né? Sim, mas eu acho que o aquecimento ele é muito superestimado. Nunca vi ninguém ter calo por não aquecer. Eu não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas assim, eu sou muito contra, não é contra. Eu não concordo com muita coisa do tradicional, né,
do que se tem como, do que se sabia em relação a canto, né? Rapidamente, nós todos profissionais de canto, nós bebíamos da fonte italiana, porque nós só tínhamos a música erudita para estudar. E o canto erudito tem coisas dele, né? Então, são costumes, são coisas com bases que não eram científicas. Com todo o respeito, eu sou um cantor erudito também, mas o aquecimento ele é importante para quê? É simples, ninguém acorda, nenhum jogador de futebol acorda e sai jogando. O aquecimento é para que você deixe pronto aquilo que acorde aquilo que já está pronto, né? Tem gente que acha que o aquecimento vocal é fazer milagre. Eu vou fazer um prrr e vou começar a cantar. E é mentira. Você já tem que ter ali uma ferramenta pronta para o canto. O aquecimento é apenas acordar a musculatura, mas ele não tem a função, por exemplo, não tem o poder de provocar ou não calos. Outras coisas, sim. Fala muito da coluna de ar, né? Você tem que ter muito cuidado com a coluna de ar, né? Porque as palavras, né, em português tem você tem que fechar muito a boca, não é isso? Em inglês já nem tanto. Falo que em inglês é até mais fácil de cantar, às vezes, por causa justamente da coluna de ar. É isso, é verdade? Na verdade, a gente está me levando para o lugar. Você está me levando para o lugar vai ficar 3 horas esse podcast aqui. Não, tudo bem. Não é bem a coluna de ar. Nesse caso aí, a gente está falando de dicção, movimentação de língua, palato, o trato vocal em si, na parte de ressonância, né? Cantar em inglês é mais fácil? Tecnicamente, sim. Cientificamente, não tem uma comprovação. Mas a língua portuguesa, por exemplo, tem muitas travas silábicas complexas, né? Ble, blá, clá. Isso não existe em outros idiomas, né? Acentuações, enfim. Mas essa seara que você me perguntou, eu teria que ter um tempinho para não falar besteira, para não ficar descontextualizado. Então, vamos para a parte de produção, já que é uma área que também você adora falar, conversar. Eu sou bem técnico também, eu acabo indo um pouquinho além daquelas perguntas, né, naturais. Óbvio, né? Pessoas, por exemplo, jovens que gostariam de entrar nessa área, por exemplo, estejam assistindo a gente, talvez tenham até curiosidade, né, interesse sobre a área, e o que você poderia falar para essas pessoas? A produção é muito abrangente. Complexa, não é muito assim. complexa. Para ser um cantor, por exemplo, vamos lá. Para ser um cantor, primeiro você tem que ter aptidões naturais ou adquiridas, né? Genéticas ou epigenéticas. Basicamente, para que você cante, ou você nasceu já sabendo cantar, ou você aprende. Você já teve pessoas que já nasceram assim, já com uma habilidade de canto assim extraordinária, assim, se você já conheceu, né? Sim, os grandes cantores, na verdade, nascem com aptidões, né? A minha história é muito isso, assim, por exemplo, uma aptidão de ouvido, né? Eu estava falando de auditiva, habilidade tudo auditiva. é aqui, na verdade. Não existe voz afinada. Isso é uma outra coisa que não é correta. A pessoa tem uma voz linda, o cara é afinadíssimo. Tem uma voz super afinada. Não existe voz afinada. Existe ouvido afinado. Ouvido, como chama? Tem um nome isso, ouvido. Aí esse ouvido ele pode ou não ser absoluto. Absoluto, exatamente. Né? Mas eu tenho que ter a capacidade de ouvir uma onda sonora, uma frequência e conseguir imitar isso, o que eu estou ouvindo. Isso é definição de afinação. É quando eu consigo imitar a frequência, a onda sonora que eu ouvi. Mas isso é pelo ouvido. A voz é só um reflexo. Ela só reproduz. Eu costumo brincar, por isso que o surdo-mudo, uma pessoa que é muda, ela não tem problema nenhum na voz. Ela é surda, na verdade. A mudez é uma consequência da surdez. Então, se você pegar e fizer um exame em uma pessoa que é muda, você vai ver que ela tem a laringe perfeita. Mas ela não tem o filtro aqui. Ela não consegue
ouvir, logo eu não falo. Eu não consigo me ouvir, né? E eu não, como é que eu Entendi. vou falar uma coisa que eu não tenho acesso à onda sonora? Por isso eu não tenho como falar, né? Mas eles desenvolvem outras habilidades também, dependendo da questão da pessoa. Às vezes a pessoa consegue ter outras sensibilidades, né? Não, Musicais ou você de pode aprender vibração, a né? cantar. Uhum. Você pode aprender a... Você tem cantores que nascem cantores e pessoas que não. São afinados, mas não cantam, não querem. Não é porque eu tenho uma voz, não é porque o meu ouvido consegue reproduzir sons de uma maneira bonita, afinada, que eu tenho que ser um cantor. Não. E tem pessoas que não conseguem reproduzir esse som, não são afinadas, mas é possível que você aprenda É isso. uma habilidade que possa se desenvolver, né? Você tem habilidades adquiridas e aquelas que você nasceu. Né? Aptidões naturais e aptidões adquiridas. Eu acho que isso é uma coisa minha. Você já tem? Você aprendeu desde cedo? Como que foi isso para O meu foi você? natural, assim. É. Eu, eu me recordo, criança, que eu ouvi a trilha do Jornal Nacional, a abertura do Jornal Nacional. E eu não sei por que motivo, eu corri, eu tinha um tecladinho 4/8 que eu ganhei do meu tio. Antes desse tecladinho, eu treinava teclado, gente, piano, na mesa. Eu colocava fita crepe, escrevia dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e imaginava o som. Na minha cabeça fazia muito sentido aquilo. Aí eu ganhei esse tecladinho e aí eu ouvi essa trilha do Jornal Nacional. Eu lembro que eu saí da sala correndo, fui pro quarto e toquei a trilha. Olha, Não sei porquê, eu sei que eu toquei. Os meus dedos foram. E ponto. Meu pai, eu lembro que veio atrás e ficou... Mas eu sou seu pai, eu sei que você não faz, eu sei que você não faz aula, eu sei que você não estuda. Por quê? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que é isso. E aí ele começou a assoviar músicas da época dele, de 50 anos atrás, tal. Ele fez, toca isso. Ele assoviava e eu tocava. tocava. E aí ele foi dificultando a coisa. Eu falei, então eu lembro que ele assoviou Tico Tico no Fubá, uma Nossa, música rápida. Ele fez, faça isso. E eu fiz. Ele fez, como? você aprendeu tão rápido. Não, mas eu também. Então, mas a questão é isso. Hoje nós já temos algumas explicações e é por isso que eu me dediquei à área científica. O que é isso? E aí, se a gente for entrar em dom, espiritualidade, talento, aptidão, aí é uma outra história. Eu, Maia, essa é a minha verdade. Isso é incontestável, tá? Minha verdade. Transcende o humano. Então, na época não, mas hoje eu entendo que isso é um dom realmente, não é um dom dado por Deus na minha vida, com um propósito específico. Cada um, gente, tem uma maneira de pensar e tá tudo lindo, tá tudo certo. Eu estou falando do Maia. E a partir daí, aí sim, eu fui desenvolver de maneira técnica, acadêmica, fui entender coisas que na minha cabeça era Fazia confuso. sentido, não fazia Isso, sentido, você estava isso. tentando achar uma solução, entender melhor. Por que eu sei? Por que eu não sei o que eu sei? Né? Por que eu não sei o que eu sei? Da onde veio isso? E hoje você consegue identificar isso? Você sabe? Consegue Sim, trazer uma luz para isso? olha só. Eu sou formado também na área da saúde, né? Eu entrei na parte de fisioterapia, fisiologia, neurofisiologia. Eu lembro que na primeira aula de anatomia, no necrotério da faculdade, no laboratório, eu lembro que meu professor disse assim para mim: hoje, daqui a pouco, 60% de vocês desistirão do curso. Aquilo ficou meio ali, no ar.
entramos na sala, nós éramos em 36 alunos. 9 continuaram, porque não suportaram ver os cadáveres. Aquilo foi muito forte. Ou seja, são pessoas que não têm uma... Eu não posso ser um médico se tenho medo de sangue, se não posso ver um corpo. Sim. Entende onde eu quero chegar? Uhum. Naturalmente, eu tenho que ter nascido sem essas aversões. A gente fala que é uma coisa natural, né? A pessoa já sente a vontade de aprender aquilo, não é uma coisa de influências, amigos, Exato. pessoas em volta dizendo o caminho que você tem que ir, mas sim você sentir o caminho. Tendência. Eu tenho uma tendência a. Uhum. Eu tenho uma tendência. Ou então, eu não sei, eu não tenho medo de sangue. Tem gente que desmaia, não tem essas coisas? Eu desmaio se eu vir sangue. As pessoas não suportavam ver um corpo na mesa e mexer nesse corpo. Então, não dá para você ser da área da saúde. Tem muita gente que vai assistir esse podcast aí que passou por isso, né? Talvez Nossa, mas isso foi por muito. esse momento e falou, não, vou decidir ir por aqui, vou Mas fazer é outro mais caminho. comum do que... Muito mais comum do que a gente imagina. E é essa aula, a primeira de anatomia no laboratório, que você dá de cara com um ser igual você no formol, e você tem que... Não é ver, você tem que estudar e ficar meses ali. Eu lembro... Enfim, posso falar isso. Eu ficava comendo coxinha e mexendo no cadáver. Por meses. Enquanto amigos meus nunca mais pisaram, mas nem na frente. Ok, o que é isso? Eu não tenho problema com isso. Mas tem pessoas que têm. Então, isso é genético, ou seja, eu não dou conta. Não significa que eu não posso mudar. Você, como um profissional dessa consciência, né? Deixa eu te devolver a pergunta. Posso? Faz, Me permita? Já, com certeza. Você acha que eu posso mudar comportamentos genéticos? Mudar coisas que eu nasci, mas não gosto? Então, na verdade, não seria comportamento, seria alguma, vamos dizer assim, se acendeu uma chama de alguma habilidade já de infância que você... Tem pessoas que são bem direcionadas e tem pessoas que não são bem direcionadas, né? Poderiam até direcionadas no sentido positivo, no sentido do bem, no sentido do caminho melhor, né? Então, tem pessoas que não tiveram essa possibilidade de ter um mentor, uma pessoa que poderia identificar isso, que nem aconteceu com o seu pai, e falar, poxa, ele pode desenvolver isso, então vamos incentivar isso, né? Eu já vi muitas histórias assim, né, de crianças pequenas que não tiveram essa oportunidade, vamos dizer assim, né, e acabam saindo, desvirtuando um pouco do caminho, até se encontrar, talvez demore um pouco mais tempo a se encontrar lá na frente. Mas quem possa ter essas pessoas que caminham ou indicam o caminho melhor, né? Ou identificam melhor aquela habilidade daquela criança, o desenvolvimento daquela criança. Tem crianças que realmente se destacam naturalmente da maioria porque elas estão avançadas naquele ponto da vida delas ou naquele ponto de conhecimento delas perante as outras, ou elas estão muito... Ou se elas ficaram muito para trás, é porque elas não se acharam ali. Talvez elas tenham que ser direcionadas para outro desenvolvimento, né? Porque eu penso que cada criança ou cada pessoa tem o seu ponto de desenvolvimento. São 7 inteligências que a gente pode desenvolver. Então, tem interpessoal, intrapessoal, tem musical, né? Tem de linguagens, né? Tem pessoas que adoram aprender línguas, começam a falar 8, 9 línguas, né? Então, tem mais facilidade. Tem pessoas que gostam de música. A música desenvolve muitas áreas, como matemática, né? Sensibilidades, enfim. Então, já tem cada inteligência puxa, vamos dizer assim, tem um aprofundamento de outras competências ali para você desenvolver aquela habilidade, entende? Entendi. E isso também ajuda. Quando a criança, vamos dizer assim, é identificada desde pequeno com aquela sensibilidade ou com aquela inteligência e consegue ser direcionada melhor, ela realmente consegue desenvolver aquilo. Pela minha experiência que eu já percebi, tanto nos atendimentos de coaching, tudo, porque o coaching é interessante também porque você
ela mapeia justamente isso. Quais são os seus pontos fortes, quais Tá. são as suas habilidades, capacidades, o que você pode melhorar. Só nesse mapa você fala, poxa, eu tenho isso aqui. Então, por exemplo, se você não tivesse aprendido isso de pequeno e só depois, falar, ó, no coach você ia conseguir identificar. Porque o processo de coach vai identificar justamente isso. Ah, então eu tenho mais facilidade aqui, então talvez essas áreas aqui eu consiga trabalhar melhor, eu tenho mais afinidade ou mais sensibilidade para aquilo. Então, lógico que outras capacidades você possa desenvolver com o tempo, né? Uhum. Não há problema também. Mas eu vejo assim, todas as pessoas têm algo ali que tem um chamado, né? E esse chamado, tem pessoas que começam desde pequeno, já aprendem desde pequeno, tem pessoas que têm um tempo ainda por elas para descobrir o chamado delas. Isso é natural também. Não, Ou algumas nunca vão morrer sem saber. talvez, tem pessoas que realmente vão passar e não entendeu muito bem a vida, às vezes pela falta de conhecimento, ou falta de uma procura maior, talvez seja o tempo dela de vida para ela realmente passar por isso e, enfim, passou e pronto, né? Mas tem pessoas que vão passar e vão questionar até o fim, até entender o motivo e identificar o porquê daquilo, Sim. da vida dela ser assim. Então, os questionamentos que a gente sempre faz no coach é muito importante justamente para esse desenvolvimento e esse autoaprendizagem. Porque quanto mais cedo você tem uma autoaprendizagem, mais cedo você direciona a sua vida melhor para onde você realmente gosta ou quer ir, entendeu? Onde você vai se sentir bem Sim. fazendo aquilo. Eu sempre indico assim, mas já ouvi senhores me contarem, sábios, né? Falam, não importa o caminho que você for escolher, mas escolha um caminho, que aquele caminho, com certeza, algo você tem de aprender. Então, eu sempre falo, não existe não existe Fórmula. não existe uma fórmula, entendeu? Existe a forma que você vai fazer com a sua vida, mas é importante sempre os questionamentos. Será que o que você faz hoje você está se sentindo bem, se sente bem? Ou tem alguma vozinha no seu fundo lá falando assim, por que não vai aprender isso? Por que você não faz, brinca assim, vai andar de cavalo, vai pular de paraquedas, assim, ou vai sentir uma energia diferente, ou vai... Se tiver alguma vozinha falando para você, eu falo para você meio que seguir essa Uhum. vozinha que talvez vai te direcionar para um caminho mais de sucesso, ou melhoria, ou qualidade de vida, enfim. Mas essa é a minha visão. Então é isso, eu vejo que se a gente consegue descobrir quanto mais cedo você tiver um mentor ou um mestre ou algo que você consiga direcionar a sua vida ou pessoas que possam te ajudar nesse sentido, com certeza o caminho vai ser um pouco mais leve, né? Um caminho mais de aprendizado mesmo, enfim, você vai ficar aquela coisa meio frustrada, que está fazendo uma coisa que não gosta, ou ter escolhido lá para medicina e por que eu estou aqui, não quero ver isso. Então, tem essas coisas que é justamente esse alinhamento que a pessoa, com o tempo, vai aprendendo. Tem pessoas que conseguem aprender desde o começo, desde pessoas que possam já direcionar essa criança ou esse adolescente para um caminho melhor. Ou tem pessoas realmente que vão passar pelas experiências e vão ir aprendendo com essa bagagem que vai tendo Sim. na vida, né? Ao longo desses anos todos de TV, cinema e tal, muita gente passa. O que eu mais fiz na vida foi me relacionar com pessoas perdidas na vida, Uhum. né? Por que você... Todo começo de temporada de programa, eu sempre gosto de reunir os cantores e sempre gosto de dar um workshop, uma masterclass ali nos camarins. E a primeira pergunta é: qual é o seu propósito? Você veio fazer o que aqui? Uhum. Por que você vai tomar meu tempo? Por que eu vou dispensar a você 10, 12, 14, 16 horas? Para quê? Você vai fazer o quê? E essa pergunta, geralmente, ela ou assusta, afasta ou põe para pensar. Interessante que, raríssimas as vezes, em mais de uma década, mais de 5.000 vozes eu já produzi. Nossa, bastante. Mais de 5.000. Eu conto nos dedos as pessoas que souberam essa resposta. Então, eu, de anos para cá, passei a entender a música, entender o meu ofício de uma outra forma, né? O meu chamado. A música, para mim, é só um pretexto.
né, que Deus me deu para me aproximar de outros propósitos. Essa é a real. A música é só um álibi, é só uma desculpa. Porque 90% de todos nós, da humanidade, morreremos sem saber por que eu nasci. A gente vai morrer. 90% das pessoas não sabem por que estão aqui e fazem aquilo que não gostam. Vendem 8 horas do seu dia para fazer aquilo que odeiam. Quando me perguntam o que é sucesso ou como você conseguiu tal coisa, o que é felicidade, o que é essas perguntas clichês. Para mim, o sentido de tudo está em eu ter clareza de propósito, ou seja, por que motivo eu acordo, vou ralar, vou estudar, vou trabalhar, estou me matando num trabalho, no estudo. Para quê? Por quê? Se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, se eu sei o que eu quero e o porquê eu quero isso, o que isso vai me gerar, é por dinheiro? É para ajudar alguém? Não interessa o motivo, mas eu sei o porquê. Por que eu estou no programa de televisão? Me expondo, sendo julgado, blá, blá, só porque eu quero aparecer? Ou porque eu quero ter uma carreira nisso? Eu não sei viver sem fazer isso. Eu comecei, então, a me dedicar a ajudar, a dar um suporte, um apoio a pessoas que estão perdidas. Né? Nem todo mundo quer ajuda. Isso é verdade. Nem todo mundo quer ajuda. É verdade. E aí foi por isso que eu comecei a me dedicar nas minhas mentorias hoje a isso. Né? Porque qual é a tua? Né? Por que vale a pena o seu esforço? Vale a pena? Eu tenho tido bons resultados, gratas surpresas, né? De pessoas que se acharam, tiveram essa clarificação de propósitos. Né? Acho que não tem nada, para mim, o sucesso, a felicidade, ela está ligado à capacidade que eu tenho de trabalhar, lidar e monetizar as minhas aptidões. Eu nasci com facilidades. Eu consigo monetizar, transformar isso em trabalho, em ofício. Eu consigo me sustentar com aquilo que eu sei fazer naturalmente. Não é maravilhoso isso? Isso é ótimo, com certeza. Não é? Olha que coisa gostosa. Você consegue sentir mais à vontade, você faz com prazer, né? Porque a sensação faz parte de do prazer, propósito. É meu. Eu nasci assim. E eu consigo ganhar dinheiro com algo que é natural. Eu não tenho que fazer força. Se me permite, adoro esse exemplo. Messi, Cristiano Ronaldo. Ambos gênios. Ambos chegaram no mesmo patamar no mundo. Porém, o Cristiano Ronaldo é fruto de disciplina, treino e investimento, porque ele não nasceu com a genialidade que o Messi nasceu. O preço que o Messi pagou é infinitamente menor, porque é dele. Mas o Cristiano Ronaldo quis adquirir o que o Messi não precisou. Fica no ar isso. É uma questão... O fato é que os dois, um por aptidão natural, outro por adquirida, ambos chegaram no mesmo lugar. Isso significa muita coisa. Com certeza, é a decisão, né? Você decidiu fazer aquilo, fazer o seu melhor naquilo que você propôs a fazer. Né? Só tem que ter consciência de que se o que eu quero fazer não faz parte naturalmente de mim, o preço que eu vou pagar é muito mais alto. Se eu quero, eu pago. Eu penso em disciplina, né? Tem que ter bastante disciplina. Você tem que ter disciplina. Se você não é o Messi. O Messi não precisa de disciplina. É natural. Ele sabe, ponto. Então... É uma questão, realmente você falou, é uma questão de a pessoa já ter uma facilidade para aquilo, né?
E quando não tem, como cristiano, eu vou aprender. Uhum. Agora, ele poderia não saber jogar a bola do Messi, mas ele tinha clareza de propósito. Eu quero ser um jogador de futebol. Não sei, mas eu quero. Quando eu sei o propósito, eu pago o preço. Ah, tá, então eu tenho que aprender isso? 10 horas por dia? Eu vou fazer 12. Um cantor profissional, tem uns que Idem. realmente vieram com essa Sim, habilidade sim, e outras que vão se desenvolver. se quiser, né? Então, assim, você quer ser cantor? Quero. Canta. Pô, não rola. Cantor, você não está cantor. Uhum. Não, mas eu quero. Eu quero e ponto. Ok. Entenda, então, que nós temos um processo pela frente. Porque, naturalmente, você não faz aquilo que você quer. Existe uma incompatibilidade entre o que você quer e o que você tem. Então, E você acha que tem um lado espiritual disso tudo? Como que seria na sua visão? sim. Sim, muito. Né? No sentido de... Isso está muito ligado ao propósito. Né? Tem propósitos que abarcam questões espirituais, que é o meu, e propósitos que não, necessariamente. Mas eu acredito, eu tenho plena certeza que quando nós estamos alinhados, corpo, alma e espírito, Uhum. a plenitude se dá por aí. Né? Então, quando o meu corpo, o meu físico, né, está alinhado com as coisas espirituais, e aí é uma questão de crença, Sim. isso é pessoal, obviamente, mas se está alinhado, eu vou me dar o direito, eu vou me pegar, tá? Como exemplo. Eu sei o que Deus chamou, disse ao meu coração. Claramente, claramente. Eu sei com absoluta certeza. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu suporto as pancadas, e acredite, muitas, muitas. Mas faz parte do processo até eu chegar no propósito. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo. Ou seja, quando você atinge, né? Porém, Ed, eu entendo que as pessoas não suportam a vida, o processo, os processos das coisas, porque não sabem. É o processo para quê? Esse processo que eu estou passando vai me levar até onde? Se eu não sei aonde eu quero chegar, entende? É o sentido da vida. Sim, sim. E para mim o sentido da vida está muito ligado ao espiritual. Aquilo que você, quando você fala de aquela vozinha, né? Eu chamo de Espírito Santo. Eu, ok? Uhum. O direcionamento. Então, muitas vezes os meus nãos, os sims foram dados por direcionamento espiritual, né? Mas isso eu nunca imponho, eu nem abordo isso Uhum. em mentoria, a menos que a pessoa, o profissional, já seja uma pessoa espiritualizada ou queira. Mas eu vou para o viés científico. Né? Acho importante isso. Eu não posso dizer algo sem um respaldo físico, científico. Então, eu não posso falar, olha, faz isso porque Deus mandou, porque... Não posso. Uma questão que pode ser que seja interessante de perguntar também, que às vezes as pessoas perguntam, né? Porque muitos cantores acabam indo para geralmente são cantores famosos que a gente fica sabendo, que acabam indo para um caminho meio difícil, né? De um processo meio de tipo de autodestruição, né? E o que você acha desses caminhos também, já que a gente entrou nesse âmbito, né? Tanto espiritual quanto de propósito e tal. Tem pessoas que vão lá, são super cantores, enfim, influenciam gerações e no final ali da carreira ou no momento da carreira acaba tendo um caminho diferente, seria mais, vamos dizer assim, teria mais luz ou Se talvez... entregam para drogas e... É, exato.
O que você pensa sobre isso? O que seria isso? De novo, não tem como não falar disso. O fato de eu saber onde eu quero chegar não garante, isso não é uma garantia de felicidade, de plenitude, de sucesso, nada disso. É uma garantia de que eu não estou perdido, de que eu sei quais ferramentas, pessoas, lugares, acessos que eu preciso ter. Mas muitas pessoas se perdem no caminho, exatamente quando atingem o propósito. É maluco pensar nisso, mas é real. Porque é comum você ouvir e ver pessoas, grandes artistas, grandes ídolos mundiais, morrerem antes dos 30 anos, por exemplo. Porque existe um vazio que eu quero preencher com coisas, com pessoas. Esse propósito que nós estamos falando aqui, ele não é o... Eu não posso depender dele no sentido vital, ou seja, então, assim, o meu propósito é ser um cantor. Consegui. Estourei. Era isso. Eu lido muito com isso. Eu trabalho com artistas já de muito renome, com quadros de depressão e transtornos terríveis. Mas aí você pode pensar, mas, cara, você conseguiu tudo. Mas eu preciso espiritualizar. Alguns vazios que nós temos não podem ser preenchidos por nós. Então, por isso a importância de estar alinhado, esse corpo, alma e espírito, o meu corpo, os meus propósitos, as minhas coisas aqui na Terra, tá tudo bem. Eu sou um cara bem sucedido, eu tenho grana, eu tenho uma família incrível, eu tenho tudo. Mas eu esqueci, nesse processo, que eu tenho que alimentar meu espírito. Eu esqueci. A conta não fecha. Então, todos, na minha opinião, e é só a minha opinião, todos nós temos um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Nada do que você fizer, falar, estudar, nada vai preencher. Esse vazio, esse vazio, na verdade, não é um vazio, é o espaço dele em mim, que precisa estar ali durante a vida, e eu já fiz isso muitas vezes. Eu acabei esquecendo que esse espaço não pode ser ocupado por ninguém, a não ser por ele na minha vida. Uhum. Quando eu esqueço disso, acontecem as coisas que nós já sabemos. Uhum. Posso citar isso sem problema nenhum. A gente tem a Whitney Houston, por exemplo, que era uma grande diva americana, cristã, batista, começou na igreja. Uhum. Né? A mãe dela é um dos maiores nomes da gospel music, C.C. Houston. Mas a Whitney, em algum momento, esse mercado, o propósito dela que ela conseguiu, mas ele foi abafado, ele foi enfraquecido, distorcido pelo que estava em volta. Então, mesmo sabendo do propósito dela, mesmo eu estou dizendo isso não porque acho, né? É o que eu leio, é a biografia dela. Eu tive a oportunidade de conversar, de estar com pessoas ligadas ao staff dela, bandas, músicos, enfim, é uma outra questão que eu pude perguntar algumas coisas. Michael Jackson, outro exemplo disso, Sim. clássico, Sim. né? Então, eu preciso ter propósito. Eu preciso saber se esse propósito está alinhado com a vontade de Deus para minha vida. Se a vontade de Deus para minha vida é compatível com o meu propósito, eureka, encontrei a felicidade. Vou fazer uma pergunta. Tá, eles chegam no auge, certo?
E que a pessoa chegou no auge? Que dali ela tem que decidir para a vida dela? Para ela não ter, talvez, uma recaída. Qual seria a melhor... Você já teve outras experiências, ou pessoas que já passaram, que você conhece, que fizeram diferente disso, ou mudaram uma outra forma de trabalho, não sei. O que geralmente poderia ser feito quando a pessoa chega nesse auge e não cair nesse tipo de situação? Primeira coisa, entender que a vida não é feita de auge, é impossível. Uhum. A vida não é feita nem de auge, e nem do ápice e nem da queda. Na ciência, a gente chama de homeostase. Homeostasia é o estado de equilíbrio do corpo humano. 36 graus, batimentos cardíacos, pressão. Existe um equilíbrio, uma homeostase. Eu não posso estar... A minha pressão não pode estar 13, 14. Eu não posso estar com a temperatura 38. Alguma coisa, nem para mais, nem para menos. A vida não é feita de ápices, de sucesso, de auge. A vida tem um platô. Para mim, o ser humano, a pessoa que entende o equilíbrio, eu não estou no buraco. Mas é impossível se manter no topo. O problema é achar que a vida é topo. E é mentira. Assim como ela não é o fundo do poço, mas ela também não é o topo do mundo. A vida é o meio. As pessoas precisam entender que na jornada, na nossa vida, na nossa jornada aqui, viver é estar em equilíbrio e não em auges e não em baixas, não em quedas. Então, a montanha-russa é inevitável. O sofrimento que é opcional, no sentido de agora eu estou aqui, você está, você não é. Sim, essa é a questão. Está preparado para a queda? Não, não tem queda. É se preparar para o natural. O natural não é isso aqui e nem isso aqui. É isso aqui. Então, Ed, eu preciso buscar isso aqui. Saber onde é né? Os seus limites, né? O auge é um Isso aí. momento. Então, muitas pessoas são viciadas em momentos. É a dopamina fácil. A dopamina do auge. Vai acabar, queridão. Vai. Isso é um Uma fato. hora ou outra, É um fato. o tempo É diz, né? biologicamente. Isso é provar. Eu posso te provar biologicamente, cientificamente, espiritualmente, o que você quiser. Você não foi feito para extremos, e sim para Os equilíbrios. os equilíbrios. Não dá para você estar lá em cima o tempo todo. E ninguém suporta estar lá embaixo. Como tudo é nada e nada é tudo, né? É aquela coisa, eu tenho que estar alegre o tempo inteiro. Mentiras. Se você ri o tempo inteiro, você tem algum problema. Se você chora o tempo todo, você tem algum problema. Ninguém é alegre Os e extremos. triste. Não tem nada a ver com felicidade. Felicidade não é sentimento. Alegria é sentimento. Não dá. Não dá. Eu tenho um equilíbrio. Tem dias que eu não estou legal, tem dias que eu estou um artista. Não dá para você ser o primeiro lugar, estar na Billboard, no Spotify, ser capa da Forbes todo mês. Você vai ser. Caso você consiga, você vai ser uma vez, duas. E ponto. E aí você volta para a sua zona de conforto, para o equilíbrio. Eu não gosto quando demonizam a zona de conforto. Eu acho um erro. A zona de conforto, ela tem que existir. Agora, se acostumar com a zona de conforto, que é o problema. Sim. Agora, saber que o meu lugar é aqui, no sentido de equilíbrio, não me impede de crescer, não evita que eu caia, não evita a queda. Agora, se eu tenho consciência de onde eu... O que é o Maia, o que é o Ed, o que eu sou, dentro do meu equilíbrio, eu tenho maturidade para o auge e eu suporto a queda. Bom, isso é muito bom passar para as pessoas. Isso é muito importante. A gente tem que suportar a queda e tem que saber organizar e lidar com o auge. É mais difícil lidar com o auge,
muito mais do que a queda. Muito mais. O que seduz você te mata. Com certeza. Isso eu posso te garantir, por experiência. Tudo aquilo que te seduz te mata. O fundo do poço não seduz ninguém. Sim, isso é Você verdade. quer sair de lá, né? Por instinto. Mas o que te seduz pode te matar, porque você pode cair na ilusão de achar que aquilo é real para sempre. E o que a pessoa poderia fazer em situações assim? Estou no topo demais ou estou embaixo demais? Como poderia achar esse equilíbrio? Para mim, isso tem a ver com a sua vida desde sempre. Por isso a importância de Experiência. estar cercado de pessoas e o poder da ambiência, né? O poder Do da ambiente. influência. Se cerque de pessoas do bem, de bem, que sabem mais que você. Eu sempre me preocupei em estar perto de pessoas que sabem mais que eu, que sabem coisas diferentes de mim, que não concordam comigo, que não gostam de coisas que eu faço. Ou cuidado com quem te fala assim o tempo inteiro, sabe? Sabe isso, assim? Sim, é verdade. Porque ninguém é autossuficiente, Ed. Às vezes o pessoal pode estar nos assistindo e entender que estão assistindo dois profissionais de como viver. Não existe profissional de como viver. Não tem Eu isso. tenho uma pancada de queda. Se você me der um outro podcast, eu fico 3 horas falando só de queda. Não imagino. Só. É que a televisão, aqui as pessoas querem ouvir o quê? Querem ouvir a parte boa, mas as quedas são muito maiores, muito mais pesadas, porém elas forjaram o meu caráter. É uma coisa que você diz é verdade. É importante as pessoas que seguem com você, né? Se for pessoas realmente que estão entendendo, ou estão na situação e têm experiência e têm bagagem até maior que a sua, vai te direcionar para um caminho melhor, né? Vai te, pelo menos, te acompanhar com um caminho melhor, né? Então, a gente vê nessa questão de pessoas e ambiente ter essa sensação de, tipo, eu tenho um apoio, né? Se você não tiver ninguém que se apoie, realmente é um pouco mais difícil de você passar por situações Ainda assim, mais no meio né? artístico. O Imagino meio que... artístico é extremamente perigoso. Uhum, Acredite, não brinque. uhum, Eu gosto sempre de dizer, eu estou na televisão. Estou, mas eu não sou. uhum. Isso aí. Nunca fui, nunca serei. Eu não sou artista, eu não sou. O começo do programa foi, Muito bem. né? Eu sou produtor, eu sou diretor, eu não sou nada. Isso é uma figura de linguagem. Eu estou. O que eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Uhum. Eu sei o que eu sou. E eu não sou coisas. Eu não sou meu propósito. Eu não sou meu propósito. Eu vivo, eu consegui acessar o meu propósito. E isso me dá sentimentos, isso me traz sensações que me deixam em equilíbrio para que eu consiga ser na plenitude aquilo que eu de fato sou, filho do Deus que eu sirvo. Então, logo, eu acessando o meu propósito, não me perco. Porque eu não sou aquilo. É muito perigoso isso. Porque quando... Se você coloca o eu sou em cima de coisas ou momentos, Nossa! você, quando perder aquele momento, você não é mais... E Como você que você vai se vai sentir? perder, aí que tá. Então. Aí, quando você perdeu ou sentir que não está mais naquela situação, o que vai ser de Acabou a você, né? vida. E geralmente as pessoas não tinham essa sabedoria, né? Iam com essa sensação de tipo, eu vou fazer e pronto, de uma maneira sem muito conhecimento, vamos dizer assim, de si, né? Porque primeiro você tem que saber você, quais são os seus limites, né? Isso. O quanto você suporta, né? Quais são o quanto de calor você suporta, né? Quanto de frio você suporta. Então, você precisa saber a sua temperatura, né? É que nem você estava falando. E quando as pessoas têm esse conhecimento de si, Autoconhecimento. autoconhecimento, aí você sabe qual temperatura você está.
né? Para você não se deslumbrar e nem se decepcionar o tempo inteiro. Tem gente que é deslumbre e decepção, deslumbre e decepção. Não dá, bicho. Não dá. Então, assim... Aceitar, né? O momento, aceitar aquilo com aprendizado, né? E consciência. E agradecer sempre, né? Sempre. Inclusive pelas quedas, que faz parte. Né? Isso não mexe com a minha felicidade. A minha felicidade não está nisso. Eu posso estar triste sendo feliz. E posso estar alegre sendo infeliz. Dá uma bugada agora, né? Mas é verdade. Bom, Carlinhos, vamos para o encerramento aí. A conversa, se deixar, realmente a gente vai fazer um podcast de 3 horas aqui. Seria ótimo, com certeza. Mas a gente tem um tempinho cronometrado, vamos dizer assim. Lógico. Quero que você volte futuramente e eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que forem assistir esse podcast. Algo que você poderia deixar para as próximas ou futuras gerações ou pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida e que, acima de tudo, desejo que você encontre o seu propósito, o sentido da sua vida, mesmo de coração, mas que, acima de qualquer coisa, que você se preocupe em ser e não em ter. Você sempre está, mas se preocupe muito mais em saber o que você é, né? E desejo que você, que está me vendo, me ouvindo, seja feliz, independente de coisas, mas não negocie a possibilidade de encontrar o seu propósito. Busque achar esse negócio chamado propósito. Seja você de qual... Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sentido da vida. Que você seja muito, muito feliz. Obrigado mesmo, Carlinhos, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Venha mais vezes, com certeza vão ter outras oportunidades ou possibilidades aí. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse programa. Tenho certeza que aqui a gente evolui a cada dia, tanto apresentando esse programa quanto, né, conhecendo os entrevistados. A gente está sempre evoluindo. E eu espero que vocês também, assistindo, consigam evoluir com a gente, tá bom? Então, deixo o meu carinho para vocês. Quem puder, segue, compartilha, clica aí no sininho para acompanhar no YouTube. E é isso aí, um grande abraço a vocês e acompanhe a gente nos próximos episódios. Valeu, até mais. Valeu.